Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um fórum aberto da AUX, Academia Litero-Cultural de Sergipe, e hoje eu terei a honra de conversar aqui com o Joselito Miranda, da Artner. Joselito, já estou aqui a posto, será uma honra bater esse papo com você, para que você traga para a gente informações importantes dessa sua experiência como alguém que colabora com a literatura do nosso estado e quem tem desempenhado um papel extremamente importante, sobretudo para os escritores e leitores de Sergipe. Então, boa noite a você. Pode entrar aqui, participar do nosso momento. Sejam bem-vindos todos vocês que estão agora aqui nos prestigiando. Boa noite, tudo bem? Aí. Estou presente. Oi, Joselito, tudo bem, meu querido? Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Satisfação estar aqui para conversarmos sobre literatura, cultura geral. Grande Isso. satisfação com a aula. A satisfação, meu amigo, é toda nossa. A AUX tem muita alegria, muita honra em recebê-lo nesse fórum aberto desta academia, Academia Litero-Cultural de Sergipe, nossa AUX. Honra muito dividir essa tela com você. Eu que tive a alegria de assistir uma palestra sua na AUX, em que você falou, e falou muito bem, sobre a nossa língua portuguesa. Trouxe um resgate histórico muito interessante e trouxe informações que eu, inclusive, desconhecia. E aquele foi um momento muito bom, muito oportuno. E eu participei de outros momentos, outras lives em que você era o convidado. Então, dividir essa tela com você me enche de alegria e de muito orgulho. E, com certeza, a sua presença aqui no Fórum da AUX enobrece e enriquece a nossa academia. Então, eu o saúdo e receba os meus cumprimentos e o meu abraço fraterno, meu irmão. Conta um pouquinho sobre Joselito Miranda, quem é Joselito Miranda, quais os principais movimentos literários, culturais que Joselito Miranda participa. Fique à vontade, a casa é sua, meu querido. Opa, obrigado. É uma satisfação muito grande participar de mais uma live junto com acadêmicos, com as academias literárias do Estado. Bom, Joselito Miranda sou eu, sou produtor gráfico, proprietário da editora Artner. Estou aqui em Sergipe há 13 anos, eu sou paulistano, vim para cá em 2009 e pretendo não sair de Sergipe para morar em outro lugar, salvo se tiver uma grande oportunidade. Mas, por enquanto, eu estou amando muito morar em Sergipe. E aqui a gente desenvolve o trabalho de produtor de livros, né? Nós fundamos a Artner em 2011 e de lá para cá estamos aí atendendo escritores, professores, empreendedores, poetas, escritores que querem lançar seus livros, né? Então nós facilitamos o caminho para quem quer publicar os livros, né? E nós temos assim, uma satisfação muito grande de fazer isso profissionalmente. E paralelo a isso, eu sou membro do MAC, o Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, da Academia Sergipana de Letras, ocupa a cadeira 34 daquele sodalício. E também sou membro da AMES, a Academia Municipalista de Sergipe, se eu não me engano, acho que é a cadeira 14. E também sou patrono da Academia de Letras Estudantil de Sergipe. Né? São atividades que a confreira Cris Souza tem fundado e a gente tem participado a convite. Né? É uma satisfação assim, muito grande participar desses movimentos literários. Bom, maravilha, maravilha, meu querido. Então, boa noite a todos vocês que estão nos abrilhantando com suas presenças aqui, neste que é mais um fórum aberto, live da AUX Academia Litero-Cultural de Sergipe. Eu estou conversando aqui com Joselito Miranda, que desempenha um trabalho muito importante, sobretudo na nossa literatura. Joselito, antes de adentrarmos um pouco mais na questão da sua empresa, o contexto em que ela surgiu, quais são os produtos que a Artner trabalha. Eu tenho um livro que foi publicado pela Artner, eu comprei da querida amiga Vera Lúcia, lá de São Cristóvão, Resgate Histórico do FASC, né, aquele movimento maravilhoso. Então, foi feito pela Artner, não é isso? Foi feito com você. Exatamente. Isso. A nossa editora e nós, como produtores gráficos, estamos assim bastante afinados com a cultura sergipana.
né? A nossa proposta é exatamente essa, é enriquecer a cultura com mais livros. Estamos bem afinados assim com a produção, falando de literatura sergipana, da cultura, da história, né, do nosso folclore aqui do estado, que é muito rico, né? Essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa expertise, né? É Sim. falar do estado de Sergipe também. Então, antes da gente adentrar, propriamente dito, a fundo nessas questões, eu sei que você é um admirador, um apreciador, um apaixonado pela língua portuguesa. E como Sim, eu havia dito no início da live, a palestra, que foi uma palestra, inclusive, muito rica, aqui mesmo na live, na AUX, que você nos proporcionou. Então, eu queria que você comentasse com a gente como surgiu esse interesse tão grande, tão profundo pela língua portuguesa, a ponto de você se tornar um especialista, um apaixonado que consegue, com muito lastro, com muita robustez, falar da nossa língua, inclusive falar com mais propriedade até do que alguns professores da língua portuguesa. Então, como que o Joselito se interessou tanto pela língua portuguesa a ponto de se tornar alguém que tem tanta propriedade, tanta autoridade para falar nosso idioma? Fique à vontade, meu amigo. obrigado aí pela referência. Bem, eu não sou formado em letras, não sou especialista em gramática ou em concordância verbal, essas coisas. O meu interesse não é pela, assim, pela língua enquanto gramática, enquanto texto. Normativa, né? A O norma, meu né? interesse... Oi? A coisa normativa, né? A gramática, né? Aquela coisa. Não, Tá. não é o meu forte. Isso não é meu forte, é questões de norma. Apesar de que nós fazemos uso disso para publicar livros, mas para isso nós temos revisor de texto, ele que vai cuidar dessa parte. Então, assim, o meu interesse é na história da língua portuguesa, como ela surgiu, em que região, por que ela leva o nome de língua portuguesa, ela veio do latim, sim ou não, quais foram os caminhos do latim até chegar à língua portuguesa, né? Então tem aí alguns percalços, tem alguns caminhos, algumas polêmicas históricas que eu gosto de conhecer e gosto de compartilhar, né? Então o interesse surgiu quando me veio aquela pergunta: a nossa língua veio do latim, ok, mas como chegou, como se transformou em português, né? E eu cheguei até uma palavrinha mágica que eu lembrei lá no ensino médio, né? Galego-português. A língua portuguesa surgiu a partir do galego-português. Então pensei, galego-português, o que é galego? Essa língua existe, galego? E fui procurar, pesquisar a língua galega. E, para minha surpresa, o galego ainda é falado por cerca de 3 milhões de pessoas na Espanha. Olha só. E eu fiquei curioso, mas será que essa língua galega, ela é falada? Como ela é? Aí passei a assistir vídeos de falantes de galego e, para minha surpresa, a língua galega, dentro da Espanha, é idêntica ao português. É tão idêntica que a gente pode falar normalmente com um habitante da Galícia e que eles irão nos entender, nós entenderemos eles facilmente. Claro que existem algumas variantes de sotaque, de gramática, né, de substantivos, né? Mas o meu interesse partiu daí. E de lá para cá venho estudando bastante a história da língua portuguesa, a origem, né? E é fantástico, eu gosto muito. Aí, parabéns pelas informações que você traz e nos surpreende, porque eu não tinha conhecimento disso. Olha só, na Espanha tem uma região em que a gente fala português, que o galego é falado, enfim. Então, Joselito, e qual a importância de que a gente conheça a história da nossa língua? Por que isso é importante para nós? Bom, o português falado no Brasil foi trazido, claro, pelos nossos ex-colonizadores, né, os portugueses, né? E a partir do século XVI, este português aqui em território brasileiro sofreu várias influências, né? As influências das línguas indígenas, especialmente Tupi, Guarani, além de outras línguas indígenas. E também de várias línguas trazidas da África pelos irmãos africanos, não é?
Então, a nossa língua se modificou em relação a Portugal. Então, estudar a origem da língua portuguesa tem a ver para entendermos a nossa própria história. Ou seja, da onde viemos, da onde vem o nome das coisas, né? Então, quando a gente fala abacaxi, qual é a origem da palavra abacaxi? É uma palavra indígena, por exemplo. O nosso estado, Sergipe, também é de origem indígena, né? Se nós falarmos bunda, por exemplo, vem do africano. Acarajé também vem das línguas africanas. Então, com isso, a gente consegue traçar um mapa cultural, mesmo um mapa genético, da onde viemos enquanto povo, como origem de povo, e também como linguagem. E mesmo a língua portuguesa em Portugal, ela também teve outras influências, como do francês. Por exemplo, a própria pronúncia do português falado na cidade de Lisboa teve muita influência do francês. Daí porque alguns dizem que não entendem bem o que um português fala, né? Isso, na verdade, é o português normativo. Se for para o norte de Portugal, o português do norte de Portugal é melhor compreensível para nós brasileiros, né? Devido a estar mais perto da origem, da terra de origem da língua. Então, a importância de estudar a origem da língua tem a ver com conhecer a nossa origem genética e a nossa origem cultural. E também porque a gente consegue entender o significado das palavras, né? Muito bem. Só dar boa noite a todo mundo que está entrando, que está prestigiando aqui, a nossa presidenta educadora Cris, a Júcia, a Natália. Tem muita gente aqui nos prestigiando e acompanhando essa live da Academia Literocultural, no Fórum Aberto, em que eu estou aqui, tendo a alegria, a satisfação de conversar com Joselito Miranda, que está nos trazendo informações muito pertinentes sobre nossa língua, sobre nosso idioma. E agora ele estava explanando aqui sobre a importância de estudar a história dos idiomas, das línguas, né? E agradeço imensamente a todos que estão presentes e agradeço também isso agora, doutor Cris, mais uma vez, e a todo mundo, vocês todos que estão nos dando a honra, muito obrigado em nome da AUX. Ficam aqui os meus agradecimentos. Joselito, com sua experiência, uma pessoa que você já disse que não é professor, não é alguém muito preocupado com a questão da norma, da gramática, mas é preocupado sim em conhecer. Você é um homem curioso, né? Então você é um estudioso da língua, da coisa falada. A língua portuguesa é uma língua difícil. Olha, não há língua fácil ou difícil. Há muito tempo eu dizia que nós brasileiros falamos, lemos conforme está escrito, né, a pronúncia da palavra, mas todas as línguas são assim. A palavra a em português se fala a, mas em inglês é a. Então, assim, existem essas diferenças, né? Então, língua difícil, eu acho que algumas línguas têm o seu padrão mais complexo na gramática, né? No italiano, por exemplo, ao escrever um número, eles juntam todas as palavras do número. Por exemplo, 2021, nós separamos 2021, são 4 palavras. Em italiano é uma palavra só. Então, talvez isso dificulte para alguns falantes na hora de aprender esta língua. Eu aprendi também que o polonês, por exemplo, é uma língua que o nome das pessoas variam, né? No português não varia o nosso nome, né? Se é José, é José. Mas no caso, no polonês, o nome varia conforme a frase. O nome também é conjugado, é mais ou menos isso. Então, talvez se torne difícil para nós aprendermos. Por sermos de origem latina, por exemplo, né? Mas talvez para os eslavos, para quem é de lá da Rússia, Tchecoslováquia, talvez não seja difícil aprender o polonês, porque é um tronco linguístico daquela região, né? Agora, os verbos brasileiros, eles variam bastante. Nós temos muitos tempos verbais, e isso para um americano aprender é complicado. Vou pegar, por exemplo, aproveitando a sua fala que você agora falou sobre o verbo, imagina o pretérito, nosso pretérito.
Aí você tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Isso. E você ainda tem o futuro do pretérito. Olha só. É, Imagina. esses dias eu estava assistindo um programa didático sobre o galego, né, que é essa língua irmã do português. Assim, só resumindo, o galego e o português são parte de um mesmo sistema linguístico. Ou seja, tinha uma língua no passado que não tinha nome, essa língua não tinha nome ainda, e desta língua dividiu entre galego e português. Então, na sua origem, o português foi, no passado, uma variante do galego. Então, assim, e no galego, por exemplo, eu vi uma discussão de que o pretérito mais que perfeito, para eles não existiria, mas eles usariam o pretérito simples, mas que eles também compreendem o pretérito mais que perfeito. Então, estava uma discussão, assim, um debate sobre os tempos verbais do galego e do português. E, em resumo, eles disseram que o português é mais complicadinho na variação dos seus verbos, né? Muito bem. Mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui. Agora entraram aqui a querida amiga Vera Lúcia, que eu fiz alusão ao seu livro, um livro muito bom, um livro muito. A abordagem da Vera no livro dela é extremamente importante. Mas eu também tenho que destacar a qualidade do livro, né? O livro foi muito bem feito, foi feito pela arte, né? Que a gente entra já aqui um pouquinho mais nos assuntos atinentes à arte. A arte, né? Fala também aqui do meu amigo Jaci Farias, grande poeta, também está nos dando a honra todos vocês que estão brilhando nesse momento. Eu estou aqui no terceiro fórum aberto da AUX, Academia Literocultural de Sergipe, tendo a honra de conversar com Joselito Miranda. Ok, Joselito. Eu gostaria, Vamos eu gostaria de agora. saudar também. Fique à Eu quero vontade. saudar aqui a Marisa Marques, o Josafá Reis, que está presente. São pessoas assim que nos ambientes literários estão sempre presentes, né? Um abraço para Marisa Marques e o Josafá. Muito bem. Isso aí. Estamos todos honrados com a presença de vocês, tá bom? Joselito, a gente sabe, há alguns anos houve um boom das redes sociais. Nós estamos conversando aqui numa live através de uma rede social. A rede social veio para ficar. É algo que não tem como lutar. Né? O mundo hoje gira e a gente sabe que as redes sociais vieram realmente para ficar. Elas ditam regras, costumes, elas mudaram a nossa forma de viver. As redes sociais hoje conseguiram fazer com que nós tenhamos emoções boas e ruins. Né? Enfim, produziram as redes sociais nas nossas vidas mudanças significativas. Em se tratando da língua, como é que você percebe como essa questão da ascensão da rede social, desse boom da rede social, que veio para ficar, faz parte do nosso dia a dia, e, ao mesmo tempo, tentar preservar o que é importante da nossa língua? Qual a leitura que você faz desse cenário tão importante da rede social, mas, ao mesmo tempo, o cuidado que é necessário que se tenha com a nossa língua? Bacana a sua pergunta, gostei bastante. Há quem diga que as redes sociais deu voz e vezes aos idiotas, mas eu prefiro pensar que, além dos idiotas, temos muita gente inteligente navegando pelas redes, né? Não é culpa das redes sociais, os imbecis estarem por aí, eles sempre existiram e continuarão existindo, né? As redes sociais são uma excelente ferramenta, são excelentes ferramentas de comunicação. E o uso das redes, as plataformas, né, acabaram alavancando uma forma de falar a nossa língua de uma maneira diferenciada, né? Como se diz, bem resumida, bem sintética, de forma irregular, muito popular, mas assim, é uma forma legítima de se expressar. Eu defendo que em todas as plataformas, seja na escrita, seja falada, seja em vídeo, que ela deve ser falada, a língua, da forma mais correta possível. Mais correta possível. Eu, por exemplo, não escrevo na internet no internetês. Eu não uso a linguagem do internetês na internet. Eu escrevo como eu acredito que deve ser. Por extenso, com vírgulas, com ponto, parágrafo.
é a forma que eu encontro. Porque como editor de livros, eu sou um defensor do bom uso do padrão da língua. Então, é dessa forma que eu me expresso. Devo dizer que eu não fico policiando ninguém com a forma de falar. Eu não policio, não fico corrigindo ninguém. Gosto da língua portuguesa, mas eu não vivo pondo obstáculos na forma de ninguém falar. Mas enxergo que o internetês, essa variante da língua portuguesa, o internetês, ela é legítima, mas ela deve ficar adequada somente ao uso da internet, especialmente no WhatsApp, tá? Ou seja, a forma como se escreve no WhatsApp, ela não é adequada para escrever um jornal, para escrever um livro, para fazer uma petição judicial, não. Para a língua escrita, existe o padrão. E é desta forma que devemos nos expressar, né? E a língua falada? A língua falada, ela está dentro da norma culta da língua. Ela é falada e varia conforme a região, e é legítima cada uma dessas expressões. Então, a pessoa que fala gíria, por exemplo, ela está se expressando adequadamente naquele meio da gíria. Mas eu digo, ao falar com um juiz, ao falar numa academia, ao falar com um professor, evita-se a gíria. Então, cada forma de falar tem o seu local adequado. Tá? Então, o internetês é adequado nas redes sociais, mas não é adequado para a escrita, que fique bem claro. Muito bem, obrigado. Resposta maravilhosa. Só complementar mais uma vez, todos que estão nos dando a honra aqui, mandar um abraço para todos os membros da diretoria da AUX, o querido Domingos Pascoal, que é o nosso diretor de eventos, o querido confrade Ginaldo, que é o nosso vice-presidente, o querido Dr. Camilo, que é o nosso diretor financeiro, o professor Marcos, que é o nosso secretário, e, lógico, para a nossa educadora Cris, que é a nossa presidente. Estamos aqui no Fórum Aberto Live da Academia Literatura do Sergipe, com Joselito Miranda, que já trouxe aqui uma explanação maravilhosa, muito rica, a exemplo de outros momentos em que eu pude participar com ele. Joselito, você acredita que a pandemia, a gente sabe que muita gente ficou em casa e realmente foi um período muito sofrido, mas também foi um período em que as pessoas leram muito mais. Um período em que as pessoas escreveram muito mais. Eu tenho amigos que produziram livros apenas no período da pandemia. Independentemente de ser da temática de algo da pandemia ou não, escreveram muito na pandemia. Então, você acredita que esse período de enclausuramento de boa parte da população produziu realmente um movimento de leitura e de escrita que veio para ficar? Ou você acha que é algo passageiro? Conforme as coisas forem voltando ao normal, as pessoas, de repente, poderão relaxar nesse sentido, da leitura e da escrita. Qual a leitura que você faz sobre esse movimento? Bom, particularmente, o período da pandemia foi o mais produtivo na minha editora. Por incrível que pareça, o ano passado, 2021, ainda dentro da pandemia, foi o ano onde o nosso faturamento aumentou em 30%. O que significa isso? Essa leitura minha foi de que produzimos mais livros. Ao produzir mais livros, obviamente, mais leitores, provavelmente, né? Então, assim, em termos de produção de livro, o ano passado foi muito bom. E tanto é verdade que nós chegamos a produzir mais de 15 livros pela lei Aldir Blanc, que foi uma medida que o governo deu para facilitar a produção de livros para pessoas que não podiam publicar, para escritores. Então, vários estudantes que não tinham condições financeiras de produzir um livro, foram financiados pela Lei Aldir Blanc, nos procuraram para produzir seus livros. E isso foi, assim, magnífico, porque foram diversos professores, alunos, que produziram seus livros, né? Então, a leitura que eu faço é que os tempos pandêmicos, de um jeito ou de outro, por meio do governo, ou por meio de outros condições financeiras com outras pessoas, produziram mais. Eu, por exemplo, li um pouquinho mais de livros, apesar de que eu tenho bastante hábito da leitura, mas ano passado pude ler pelo menos 4 livros completos. Quer dizer, é pouco para um ano, mas é que eu leio todos os dias os livros que eu produzo. Mas pegar um livro do começo ao fim, por exemplo, eu não tinha feito já há algum tempo. Mas aí, o ano passado, foi possível fazer um pouco mais de tempo, né? Mais reflexões e tudo mais. Mas você acha que esse movimento é um movimento que veio para ficar, esse costume, esse gosto pela escrita e, consequentemente,
a produção aumentando, e também o gosto pela leitura, consequentemente, mais pessoas estão lendo? Ou você acha que isso é uma coisa passageira por conta da pandemia? Porque a gente sabe que a sociedade ela é movida por costumes, né, por valores que vão se renovando. Será que isso veio para ficar ou é mais uma onda? Ou não tem como falar, não tem como dizer isso de maneira muito robusta? Ou é muito relativo? O que você acha? Precisaríamos de uma régua para medir isso. E a partir disso comparar. Então, por isso que eu digo que talvez foi um pico e depois volte ao normal. Por que um pico? Por conta da oportunidade, ficar mais tempo em casa, né? Então, dá mais tempo para ler. Mas quem não tem hábito de leitura, preferiu ficar na frente da Netflix, por exemplo. Eu tenho mais tempo, eu vou assistir mais filmes, por exemplo. Eu vou namorar mais, vou ficar com a minha esposa, vou ficar com meus filhos. Não necessariamente favoreceu a leitura, mas eu imagino não, eu, pela minha experiência, tivemos mais oportunidades para leitura, mas eu creio que foi apenas uma onda. Tá? Uma onda que incentivou a leitura, incentivou a produção de livros. Entramos em 2022. A produção de livros da minha parte, por exemplo, voltou ao normal. Então, houve um pico em 2022, mas depois desceu. 2021. Né? 2021 para 2022. Subiu 2021 e voltou ao normal em 2022. Então, a medição que eu faço é que foi uma onda. Muito bem. Mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão aqui nos dando a grande honra de recebê-los na live da Academia Litero-Cultural de Sergipe. Repito, estou aqui tendo a alegria de conversar, bater esse papo muito gostoso, muito esclarecedor, muito enriquecedor aqui com o nosso entrevistado, Joselito Miranda, da editora Arte. Olha aí, a Virgínia Assunção está presente. Um abraço, Virgínia, que está presente com a gente. A Confraria de História do Adailton também está aqui conosco. Né? Jéssica também está presente. Sandra Azevedo, boa noite. Legal ter vocês conosco. Tá? Eu estou vendo aqui alguns nomes, estou passando aqui. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Abraço aí para o Henrique Vieira, nosso confrade, o meu amigo Lincoln, também está nos dando a honra. Imagina, velho, seu livro é maravilhoso. Não precisa agradecer, não. E o livro é muito bem feito. Além do conteúdo ser muito bom, muito bem feito pela editora da Arte do querido amigo Joselito Miranda. Agora, Joselito, vamos entrar propriamente dito na sua empresa. Como surgiu a arte? Né? Por que ela surgiu? A que se propõe a arte? Né? Lidar com escrita. Os artigos da arte, né? São só livros? Ou ela trabalha com outras coisas? E assim, como tem sido essa sua experiência de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos? Eu digo porque eu tenho um livro publicado e só quem sabe a sensação é quem publica e vê o filho na mão, porque um livro é um filho. Então, assim, mas você tem lidado com isso, que você deve ter muitas histórias para contar, que são muitas pessoas que publicam na sua editora. Então, quando surgiu a arte, né? Qual foi o contexto? Por que ela surgiu? A que ela se destina? Fique à vontade para falar da sua empresa, meu amigo. Opa, gostei da provocação. Eu gosto disso. Eu gosto disso. O nome Artner quer dizer arte e designer. Né? Esse nome surgiu em São Paulo, a cidade da onde eu tenho a minha origem, eu sou paulistano. Surgiu lá em São Paulo quando eu tinha 20 e poucos anos, o nome Artner, e eu guardei esse nome comigo. Quando eu vim aqui para Sergipe, para morar, me fixar aqui, a partir de 2009, eu comecei a especular o registro de uma empresa. Né? Iniciei aqui em Sergipe trabalhando de empregado dentro de uma gráfica e editora. Mas meu sonho mesmo era produzir livros para as pessoas. Isso foi surgindo naturalmente conforme as oportunidades. Né? A empresa foi aberta em 2011, né, com o objetivo de realizar o sonho de quem quer ter o seu livro publicado. E por incrível que pareça, o nosso primeiro projeto não foi livro, mas revista. O meu primeiro trabalho foi a revista TIN, que é uma revista de tecnologia, informação e negócios. Essa revista durou 5 anos, né? Ela já não existe mais. Foi a primeira revista de tecnologia e negócios no estado. E foi realmente uma fase muito boa. E, paralelo a isso, foram surgindo livros. Por quê? Na editora onde eu trabalhei antes, aqui em Sergipe, eu
diagramava livros, né? Eu fazia produção de livros. Então eu vi, poxa, aqui tem mercado para isso. Então eu posso produzir livros de maneira independente, não dentro de uma editora, numa gráfica, mas eu produzindo para a minha própria editora. E aí, então, em 2011, abri a empresa com o meu CNPJ, fazendo primeiro revistas, e a partir daí foram surgindo livros. Atualmente, nós já produzimos mais de 150 títulos, atendendo mais de 100 escritores. Alguns produzem 4, 5 livros comigo, outros produziram apenas... Porque livro não é uma coisa que se produz sempre, né? Sim. Às vezes o autor escreveu um, mas tem autores que escrevem um por ano, né? Então, nós atendemos, temos assim uma diversidade de tipos de livros muito grande, estamos presentes em praticamente todo o estado, né? Bem, mandar um abraço para a Virgínia. Boa noite, Virgínia. Lembrando que amanhã tem live da Academia Municipalista, com a querida Virgínia estará à frente e conduzindo muito bem. Daqui a pouco também, às 8 horas, às 20 horas, tem live com Domingos Pascoal e Antônio Saracura, com um convidado também especial, referente lá à Bienal do Livro de Itabaiana. Então, Joselito, produzir um livro é caro? Depende do bolso. Para alguns pode ser barato se ele tiver dinheiro, né? Vai depender do bolso. Mas, assim, resumindo, a produção de um livro envolve custos que às vezes podem pesar no bolso. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Um livro como este. Está espelhado Sim. porque é por causa da câmera. João Alves Filho. Um livro de 400 e tantas páginas, né? Esse é um livro caro, porque é um livro grande. Muitas páginas. Se comparar a um livro menor, com menos páginas, né? Ele vai ser muito caro. Então, ele exige um investimento alto pelo volume, pela quantidade de livros. Por exemplo, a soma total para produzir um livro desses passa de 25 mil reais, por exemplo. Né? Ao passo que fazer um livro menor, como esse, do Valfredo, lá de Capela, livro pequeno, no máximo 4, 5 mil reais. Mas 4 mil reais para uns pode ser barato. E 4 mil reais para outro pode ser caro. Então, assim, eu atendo público que faz livro pequeno, tem uma economia pequena, a gente produz para eles também. Então, mas de um modo geral, para o público de Sergipe, pode ser um pouquinho caro, uma vez que a faixa salarial, na maioria das pessoas, não é uma faixa muito alta, é uma faixa um pouquinho Sim. baixa, né? Os professores, por exemplo, têm que trabalhar, às vezes, em 2, 3 escolas para conseguir um valor no bolso para depois produzir seu livro. Alguns empresários conseguem pagar melhor os seus livros porque tem uma renda maior, né? E esse é o perfil aqui em Sergipe, né? De um modo geral, um pouquinho caro, né? Para aqueles que ganham pouco, mas pode ser um preço normal para quem ganha um pouquinho mais. Muito bem. Obrigado pela resposta. Você citou na fala anterior com relação ao surgimento da arte, né? E você trabalhava numa empresa e observou que poderia fazer os livros independentes, porque você viu que tinha mercado. Ainda há mercado em Sergipe, e esse mercado é promissor. Você, enquanto empresário do ramo. Olha, como eu tenho ainda, eu conheço mais uns 3, 4 colegas que, como eu, têm suas editoras independentes. Hoje eu vejo o mercado já com um bom número de produtores de livros. Porque além de editores como eu, assim de médio, pequeno porte, tem alguns, tem ainda também os grandes, as grandes gráficas, que também produzem. Né? Então o mercado hoje está bem servido. Né? Dizer que há mercado, eu digo que sempre há. Sempre há, sempre haverá alguém que queira escrever, procurando alguém que possa produzir o seu livro. Né? Então, como o mercado de Sergipe também não é muito grande, eu entendo que não está saturado, mas está, sim, no tamanho bom. Se vier mais um editor para cá, vai começar a concorrer. Então, complica um pouco. Mas, de um modo geral, eu percebo que o mercado tem espaço. Por quê? Há muita gente que escreve.
Nós temos mais de 40 academias literárias no estado, fora as academias profissionais, como a dos médicos, da administração, dos contadores contábeis, né? Então, e todos eles produzem, todos eles escrevem, né? As universidades estão aí também com alguns professores produzindo livros. Então, aqui em Sergipe produz bastante. Essa Produz seria, bastante mesmo. essa seria uma das perguntas que eu faria. Se em Sergipe a produção realmente está pujante, né? Realmente está muito viável. Né? E você já acabou Eu respondendo. diria, eu diria, Edinaldo, assim, que não está pungente. Eu vou contestar um pouquinho, não é pungente. Produz-se bastante, mas em menos quantidades. Por exemplo, este livro, Sergipe, um roteiro turístico, histórico, cultural. O autor é professor do IFES, professor Sim, Amâncio Cardoso, professor de História, no curso de Turismo do IFES, o Instituto Federal de Sergipe. Ele produziu inicialmente 200 exemplares apenas. Então, assim, como ele, tem centenas de escritores, professores que escrevem, mas assim, sempre com quantidades pequenas. entendi. Tá? Então, assim, produz-se bastante como chama? Em títulos de livros, mas a quantidade sempre é pequena. Raramente alguém em Sergipe faz mais de 1.000 exemplares. Eu acho que Saracura pode imprimir lá os seus 800 exemplares, porque ele é um dos escritores que mais Entendi. bem vende melhor aqui, né? Então, assim, é raro encontrar alguém que produz mais de 500 livros. Então, assim, é bastante gente produzindo, mas sempre em quantidade pequena. Eu lancei o meu em 2019, foram 500 exemplares. E agora, no início do ano, eu lancei mais 100 exemplares. Né? Então, estamos fechando aí 600 exemplares, graças a Deus, e faltam menos de 50 para a gente concluir. Né? Parabéns. Então, mas eu compreendo o que você quer dizer, porque há muitos escritores, há muitos livros, mas com tiragem curta, com tiragem pequena. E isso acaba impactando no preço do livro. Quanto menor a Sim, tiragem, o custo sai maior. E aí, para passar para o leitor, exatamente. também tem que ser um preço maior. Não, é? Não tem E jeito. tem aí, e tem aí uma complicante no estado de Sergipe, é uma coisa limitante. Nós não temos distribuidor de livro em Sergipe. Por exemplo, em São Paulo, Rio e outros estados maiores, um autor publica seu livro e a editora se encarrega de colocá-lo nas livrarias. Isso não ocorre em Sergipe, porque o estado é pequeno, a economia é mais modesta e também porque não tem ponto de venda. Ponto de venda especializado. Nós temos a Escaris, temos agora mais uma livraria, a Saraiva, lá no shopping Parque Aracaju. Temos a livraria, tem mais duas grandes aqui, e não temos mais. E tem livraria que não absorve livro sergipano. A Saraiva, por exemplo, não vende livro sergipano. Né? Então, isso limita mais ainda para o autor sergipano colocar o seu livro à venda. Né? O espaço Alquimia, por exemplo, que é um espaço nobre, é um espaço elitizado, ainda vou fazer uma visita lá, preciso chegar lá para ver como é que está a venda de livro sergipano lá. Este livro, por exemplo, produzido por nós, Sim. foi vendido na livraria Alquimia. Né? Então, assim, são poucos os espaços de venda de livro. Em Itabaiana, por exemplo, não tem livraria. O que tem lá são papelarias e supermercados que tem uma gôndola que vende livro, não é uma livraria. Então, há uma dificuldade de pontos específicos para vender livros. Então, acaba sobrando para quem? Para o próprio autor. Então, o autor compra os seus 300, 600 livros e ele mesmo que vai vender. Nós facilitamos o caminho com a Escaris. Nós levamos o escritor que produz conosco, nós vamos com ele até a livraria Escaris e lá nós colocamos o livro. Né? Este aqui, por exemplo, e também o livro do Gilberto. O livro do Gilberto Oliveira, esse é o livro mais recente dele, né? Esquina do Arco-Íris. Nós fomos até a Escaris e colocamos o livro lá à venda. Com isso, a gente dá um empurrãozinho para o autor, né? Realmente, essa informação que você trouxe, ela é extremamente pertinente para a nossa realidade. Não há onde vender os livros dos escritores sergipanos. São muito poucas opções
Não é? E como você disse, o Poucas. escritor ele tem que arregaçar a manga. Eu sei o que é, porque eu venho no corpo a corpo. Ele tem que estar conversando. Então, um amigo meu olhou para mim uma vez e disse: olha o que é o escritor sergipano, ó, ele está no corpo a corpo, né? Enfim, né? Infelizmente, é uma realidade do Estado pequeno, né? Com muitas limitações, né? Daí porque é importante as redes sociais, que é fazer propaganda nas redes sociais. Tem um garoto, que, se eu não me engano, ele mora em Estância, não tenho certeza, ele vende muitos livros. Ele produz esses livros aqui em Aracaju e ele vende tudo por meio do Instagram dele. Ele vende mais de 1.000 livros por mês. Olha só. Eu não tenho aqui o nome dele, mas já vi matéria dele no Globo, já vi matéria dele aí na internet. Ele vende muito. E a propaganda dele todinha é pelo Instagram. Então, eu sempre falo para os colegas que produzem livros, façam suas propagandas no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, porque é uma excelente ferramenta para produzir livros. E quem faz livros com a Artner, nós produzimos gratuitamente o card de internet. Nós fazemos a arte para colocar na internet. E nós também colocamos nas nossas redes. Eu coloco no meu Facebook, coloco nos grupos, olha, fulano fez o livro dele, entre em contato, né? Ou está à venda na Escariz, a gente ajuda assim a difundir. Nós não fazemos venda, mas nós incentivamos a compra dos livros com o autor. Muito bem, muito bem. Joselito, vocês trabalham com livros de diversos gêneros literários, né? Livros que trabalham, que abordam temáticas as mais variadas possíveis, não é isso? Mas quais são os principais livros que a arte trabalha? Os principais gêneros? São livros científicos, são livros de romance, poesia? Bom, atualmente os mais produzidos são de literatura, envolvendo história, né? História, romances e poesia. Esse tem sido os mais produzidos. Mas também produzimos biografias. Por exemplo, este livro aqui, Pelos Vapores, do Matteo Bruso, é um livro de história biográfica. Conta a trajetória de uma família da Itália para o Brasil. Inclusive, esse livro já foi traduzido para o italiano e a autora está buscando financiamento lá na Itália. Então, será, vamos assim, dando tudo certo, a primeira produção internacional da nossa editora. Olha Né? só, que maravilha. O Esquina do Arco-Íris, do professor Gilberto, ele também é da AUC, se eu não me engano, é um romance. Um romance também. Esse é um livro sobre história, artigos de jornal. O Menino dos Tabuleiros, do Valfredo Pacattiva, são crônicas. João Alves Filho, biografia. Então, assim, o nosso leque é bem diversificado. Desde livros científicos também, livros de artigos universitários, porque nós atendemos também alguns professores da UFES, professores da UNIT, também já produziram conosco, em menor escala, mas também somos procurados por professores universitários para publicação, às vezes, de teses, de artigos científicos, né? Agora, o forte mesmo ultimamente tem sido literatura, e literatura sergipana. Muito bem. Interessante, né? Muito bom. Ok, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos dando a honra de participar da live da Academia Literatura do Sergipe. Eu estou aqui com uma conversa muito gostosa, muito enriquecedora com o Joselito Miranda, da Arte, né? Joselito, você acredita que o cenário brasileiro, social, político, econômico, ele tem favorecido a produção de livros, a publicação de livros ou não? Não. Eu sou muito cético. Não. Eu sou muito cético com o incentivo público na produção de livros. Algumas iniciativas localizadas Sim. favorecem a produção de livros. Por exemplo, a SEDUC, aqui em Sergipe, né, a Secretaria de Educação, lançou um programa e publicou mais de 40 livros para professores. Essa foi uma iniciativa excelente, mas é uma iniciativa isolada, não é parte de uma política pública. Não é um plano de governo, não é um plano de governo. Exato, não é uma política de governo, né? É uma política de Estado, quer dizer, não é uma política de Estado, foi a política de um governo.
né? Então, assim, a gente não vê incentivo para isso. Como é que acaba acontecendo? Iniciativas particulares, obviamente. Então, isso vem desde há muito tempo. A nossa colonização já começou errada, né? Uma colonização de exploração e não de fundação de um Estado democrático de direito, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Nós temos uma população que lê pouco, uma população que consome pouco livro, lê pouco e consome pouco livro. Ah, mas tem muito livro, as livrarias estão cheias. Mas se comparar com o tamanho do Brasil e com o tamanho da população, aqui se produz e se lê muito pouco. Se compararmos o índice per capita de consumo de livro com a Europa, nós levamos uma surra homérica. Né? Claro, não tem nem como comparar com a França, por exemplo, que é um país onde uma pessoa lê 10, 12 livros por ano. Quem lê 10, 12 livros por ano no Brasil? Alguns poucos. Poucos Alguns mesmo. poucos. Poucos. Ah, mas mesmo assim é muita gente. Numericamente pode ser significativo, mas percentualmente é muito baixo. O livro não é um objeto de consumo, o livro. Não é um objeto de primeira necessidade. Essa é uma realidade, vamos ser francos. Ninguém vai deixar de comprar comida para comprar livro. Não existe isso no Brasil. A prioridade é comida, aluguel, essas coisas, é sobrevivência. Pagar as Tá? contas, Quem tem pagar as contas, né? pagando contas, Primeiro exatamente. domingo, como você disse. Então, a maioria dos alunos da rede pública em Sergipe vão se servir de bibliotecas ou de doações de livros. Nós, da Artner, por exemplo, periodicamente doamos livros. Se formos somar, já doamos mais de 300 exemplares de livros. Já doei livros para a Academia de Dores, para institutos, o Instituto Histórico Geográfico, a Biblioteca dos Médicos e Escritores, para a Academia Sergipana de Letras, e também para algumas bibliotecas pequenas do interior do estado já doamos livros, como uma forma de incentivar a leitura, para que o livro alcance aqueles que não podem comprar livros. Né? Um livro, por exemplo, como esse, que custa 30 ou 40 reais, tem famílias que não têm condições de comprar para o seu filho um livro de 40 reais. Né? Então é difícil. Então eu vejo com muito ceticismo que não há política de Estado que incentive a produção de livros ou que incentive a leitura. Tudo parte de iniciativas localizadas dentro de uma escola, de uma academia literária e assim vai. Eu sou otimista no sentido de, graças a Deus, haver pessoas dentro das academias, professores, que estão aí lutando para que o livro chegue à mão dos alunos, que chegue à mão das pessoas. Né? Isso é uma iniciativa muito boa e nós da Acne, por sua vez, vamos continuar doando livros sempre que podemos, né? Buscando sempre preços justos para a produção de livros, para que mais pessoas possam produzir seus livros. Né? Infelizmente, como você bem destacou, que deveria ser uma política de Estado, fomento à leitura e garantindo as ferramentas de acessibilidade à leitura, acaba sendo muito mais são ações desenvolvidas com uma espécie de filantropia, doação, um gesto de generosidade de uma empresa, de um empresário ou de uma pessoa física, não é? Deixa eu me acrescentar mais uma outra coisa. Como eu sou de outro estado e cheguei até aqui, o choque cultural para mim foi bastante intenso. Sou filho de nordestino, tenho muito orgulho de ser filho de nordestino. Então, assim, eu amo demais a cultura nordestina. E ao chegar aqui, vindo de São Paulo, eu me senti em casa. Mas, ao mesmo tempo, foi impactante. E o impacto maior ainda, Edinaldo, sabe qual foi? Ver o índice de analfabetismo das cidades do interior de Sergipe. Uma cidade como Itabaiana, rica no empreendedorismo, mas lá são cerca de 20% de analfabetos ainda. Brejo Grande, 40% da população é analfabeta, ou pelo menos analfabetismo funcional, ou se sabe assinar o nome e olha lá. Então, assim, como é que vai levar a leitura e produção de livros para uma cidade onde 40% não sabe ler?
É difícil. E os que sabem ler, leem mal. Por que leem mal? Porque entrou na escola, aprendeu a ler alguma coisa e saiu da escola. Né? Saiu logo no ensino fundamental, por exemplo. Né? Então, é complicado. Não é aqui uma crítica para os professores, mas a política de Estado na educação de Sergipe está tentando melhorar a qualidade do ensino. Quando eu cheguei aqui, a nota de Sergipe era 2,4, a mais baixa do Brasil. Passado alguns anos, de 2,4 subiu para 2,8, 2,9, foi melhorando. Mas ainda assim o estado de Sergipe está nos últimos lugares quanto à nota no ranking da educação. Então, quer dizer, se não melhorar a educação, não vai melhorar a leitura. Então, precisa melhorar e muito, precisa de investimento maciço dos governos federais, estaduais e municipais na educação. Porque por meio da educação é que vem o gosto pela leitura. Mas, graças a Deus, mesmo com índices baixos na nota do ENAD, na nota da educação, mesmo sendo baixas, o que temos aí é que tem muita gente interessada em leitura. A Academia Itabaianense de Letras tem um movimento cultural deles, o Movimento Cultural Maria Pereira, que leva livros para as comunidades mais pobres. Né? E isso é bacana. Né? Tomara que esse tipo de movimento cresça, né? Em Dores, em Glória, em Estância, Itaporanga, as cidades um pouquinho maiores, por exemplo, que tenham sempre pessoas, academias, que levem livros para os povoados, para que eles possam ler, né? Para que essa leitura alavanque um pouquinho mais aí o interesse. Né? É um certo desabafo meu. Mas você está certo, e eu coaduno com esse seu desabafo. E se você me permite, tudo que você colocou aí tem a ver com cultura, com sociedade, com mudança estrutural, e que talvez a gente não veja a mudança estrutural que tanto é necessária. Talvez a gente ainda esteja num processo inicial, mas talvez não alcancemos, porque mudanças estruturais dentro de uma sociedade, às vezes, é de uma geração para outra. É verdade. É Então, verdade. Leva muito tempo. E só observar que uma política de governo tem que priorizar a educação, e a gente vê as opções que nós temos dos pretensos candidatos a gestores ou dos que aí estão, a gente percebe que o cenário está horrível. Pelo menos na minha opinião, e não vê perspectiva de melhoria. Não vê perspectiva de mudança da melhoria. Há muito discurso. Eu li as promessas de campanha dos principais candidatos ao governo do Estado e no item cultura, eles não dizem nada. Falam 2, 3 linhas de incentivar a produção cultural, mas não dizem o que e nem como. Exatamente. É algo muito geral, no geral, né? Muito no geral. E a gente sabe que cultura, no orçamento dos estados, no orçamento da União, é 1,2, 3% no máximo. Né? Então, a cultura não é item prioritário para governo algum. Né? Resta aí a educação que, pela Constituição, deveria ter um grosso do dinheiro, especialmente aí o dinheiro da tal Petrobras, o tal do... Como é aquela camada pré-sal, que boa parte do dinheiro deveria ir para a educação. Quer dizer, eu estou esperando até agora esse dinheiro ir para as escolas e para as políticas, né, educacionais. Não sabe, ninguém viu. Então a gente fica sentado esperando e vamos aí como guerreiros, tipo templários aí lutando um a um, corpo a corpo, para incentivar, né, fazendo a nossa parte, né. Resistindo, né? Resistindo. É verdade. Resistindo. É isso, meu querido. Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos dando a honra aqui nesta live da Academia Literocultural de Sergipe. Eu estou aqui conversando com o querido Joselito Miranda, da Arte. Joselito, 8 horas, eu convido você a fazer as suas considerações finais, falar um pouco mais da sua empresa, se for o caso, se você achar oportuno, mostrar mais uma vez os seus trabalhos, os seus livros, e fazer a propaganda aí, quem quiser publicar com a arte, como é que faz, procura quem, qual o procedimento, qual o caminho seguir. Fique à vontade, meu querido, que a live do Domingos Pascal está começando já já. Tá certo. Obrigado aí pela... Foi um prazer ter estado com você nesse momento. Viu? Obrigado aí pela oportunidade.
uma live bastante enriquecedora, com perguntas inteligentes. Gosto disso, de provocações culturais e artísticas, literárias. Eu gosto disso. Falar também de uma das minhas paixões, que é a história da língua portuguesa. Eu vou continuar estudando, né? Bom, para aqueles que já me conhecem, sabem, como produtores de livros, estamos à disposição para quem quer produzir o seu livro, seja de qualquer gênero. Entre em contato comigo por meio do meu contato aí do Instagram, Zelito_Miranda, mande um direct para mim perguntando como se faz um livro e a gente responde, tá? Eu uso muito as redes sociais para me comunicar, no WhatsApp, no Instagram, estamos aí sempre presentes, né? E é isso aí, gente, não abaixem a cabeça, levantem sempre os olhos, olhem para cima, nem tudo está perdido, né? Uma ou outras coisas estão perdidas por aí, mas a literatura sempre vai estar aí à frente. Existe muito campo para escrever, para fotografar, para fazer arte, e estamos à disposição para quem quer produzir o seu livro. Muito obrigado, obrigado a todos que estiveram presentes, aos acadêmicos, professores, colegas, amigos, escritores, poetas. Ó, um grande beijo para todos. Obrigado. Joselito, mais uma vez, muito obrigado. Honrou-me muito dividir essa tela com você. Honrou muito a nossa Academia Literacultural de Sergipe. Um abraço a todo mundo que esteve conosco. Joselito, parabéns pelo seu trabalho, muito importante, ajudando pessoas a realizarem sonhos. Eu quero só fazer uma observação, que eu também tenho o livro do Henrique Vieira, que é um livro maravilhoso. O poeta Henrique Vieira também foi feito com a arte, né? Também foi feito. É um trabalho primoroso, viu? O livro Etc. e Tal, do Henrique Vieira, é um trabalho primoroso. Além da qualidade poética, a estrutura do livro e a qualidade do material. Então, a arte está de parabéns. Eu atesto aqui, tenho 2 livros que foram feitos com vocês, com a arte, e realmente é um material muito bom, uma qualidade muito boa. Então, meu querido, prazer ter conversado com você. Agradeço a oportunidade, agradeço a educadora Cris, a todos que compõem a AUX, a Academia Literacultural de Sergipe. Um abraço, um beijo para todo mundo que nos prestigiou. Meu querido, fique com Deus. Um abraço, meu afetuoso abraço. Paz e bem. Até mais. Valeu. Boa Até noite a mais. todos. Tchau.